Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual prático da comunicação entre as dimensões, entre os mundos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 da influência do meio. Será que o meio... Eita, desculpa aí, tem gente que não tem paciência e fica buzinando, né? Será que o meio em que estamos influencia nas comunicações? É isso que vamos descobrir. Então vamos lá. 2, 3, 1. E aí são aquelas perguntinhas que a gente já está habituado. Primeira, o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, sim, né? O que você entendeu nisso? Sim, o meio influencia. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Então, quando a mensagem realmente tem importância, é uma boa mensagem, sim, os espíritos superiores conseguem transmitir essa mensagem da melhor maneira possível, né? Mas isso não é comum, entende? Então, assim, não exige nada dos médiuns encarnados. Eles podem ser o que for, porque os espíritos superiores sempre, quando querem, vão dar uma boa mensagem. Não, quando eles não têm ninguém melhor para fazer isso, eles vão utilizar um instrumento um pouco mais imperfeito, né? Mas não é regra. Então continua essa necessidade do bom médium ter boa moral, etc. e tal, boas convivências, né? E do meio também. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Então, os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil nos meios pouco instruídos, mas onde a sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos, esse o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, espíritos superiores vão a reuniões fúteis? Não, não vão. E essas reuniões fúteis podem ser reuniões de pessoas altamente capacitadas, de inteligência e tudo mais. Os espíritos superiores preferem ir a reuniões simples, mas apesar de que tenha médiuns que não são bons médiuns, bem capacitados, mas eles sabem que lá as pessoas têm um bom coração, têm boas intenções. Mesmo que sejam mais ignorantes no sentido educacional, os bons espíritos seguem o coração e não a inteligência. Tá? Aos espíritos inferiores é interdito o acesso de reuniões sérias? Não, algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então, uma coisa que a gente sempre sabe, né? Nesse momento, por exemplo, aí com você ou aqui comigo, podem ter muitos espíritos inferiores. Eu sei lá o que é inferior a mim, né? Mas, enfim, chamados espíritos inferiores ou infelizes, que estão estudando com a gente. Porque, assim como nós, precisa aprender. Então,
Numa reunião mediúnica, podem ir estes espíritos inferiores, ou aquela casa espírita, aquele lugar, aquele lar é protegido com uma barreira que afasta maus espíritos. Podem ir, só que eles são intimados ou até obrigados a ficarem em silêncio, não perturbar a reunião, porque eles estão lá para aprender. Então, não é para os pecadores que Jesus veio, não é para quem erra que Jesus veio ensinar? Por que a gente barraria os espíritos imperfeitos das reuniões, dos aprendizados e tudo mais, né? Não faz o menor sentido. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos. Conforme os atraímos ou repelimos, a faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação de acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos. Facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Conforme é este graduado ou degradado, consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. É uma coisa interessante, né? Nós não estamos sozinhos e não precisamos ser médiums para que espíritos estejam com a gente. Entende? Eles só não estão. Se a gente não for médium ostensivo, ou que ouve, enfim, não tem essa capacidade física, os espíritos continuam, nos veem, nos ouvem, exercem influência sobre os nossos pensamentos. A gente estudou muito isso no Livro dos Espíritos, é muito claro, né? Então, e a gente vai conhecer, que planeta que a gente está? Planeta Terra, prova e expiação. Em que país que a gente está? No Brasil, que tem gente que não pensa no coletivo até falar chega, que é egoísta, né? Que é corrupto. O tal jeitinho brasileiro não é um elogio, é um quase xingamento, dizendo assim, o jeitinho brasileiro é o jeito de enganar o outro. A gente deve prever o tipo de espírito que está convivendo com a gente, porque nós estamos aqui por merecimento, não somos nem superiores nem inferiores, estamos onde devemos estar para aprendermos e evoluirmos, então não somos melhores nem piores. Mas a gente reconhece um povo pela sua cultura, então a gente vai saber que no mundo espiritual, no nosso meio, por isso que a gente está estudando o meio, tem esse tipo de espírito junto com a gente, que nada mais são do que brasileiros desencarnados, por exemplo, como nós mesmos, ok? Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores. Do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar assim. Onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta, que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos. Feita a abstração completa de toda a ideia de evocação, admitamos agora que tais homens tinham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem-se, numa assembleia fútil, chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas desgarradas, porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Então, se falou sobre a questão da afinidade, né? Se a gente tem pensamento sempre materialista, sexualista, preconceituoso, sexista, racista, que tipo de espírito você acha que vai ter comunicação com a gente numa reunião fútil? São os que pensam igual, os que estão nos rodeando dia e noite. São aqueles com quem a gente interage quando a gente dorme. Entende? Por isso o vigiai, da gente ter a intenção sempre de se melhorar, nenhum de nós é perfeito.
né? Mas a intenção de querer ser melhor é o que conta para os espíritos superiores e para ter comunicações melhores ou comunicações de espíritos mais puros, mais bons, né? Bondosos. Então a gente precisa prestar atenção no nosso pensamento, na nossa afinidade, no meio que a gente vive, porque não adianta posar de santo na casa espírita, assim como ninguém religioso que vai... Tem gente que vai na missa, parece, Nossa Senhora, é o próprio Jesus Cristo encarnado, né? Tá lá, parece um anjo, dá beijinho em todo mundo, é um poço de bondade, mas saiu de lá, é um patrão péssimo, é um esposo, uma esposa péssima, é um filho horrível. Quem você está querendo enganar? Do mesmo jeito da mediunidade, pior ainda, porque os espíritos leem nossos pensamentos. A gente não se esconde no corpo físico para os espíritos. A gente só se esconde no corpo físico para os outros que habitam corpos físicos. Como espírito, a gente está na cara quem a gente é, o que a gente deseja. Então, precisa prestar atenção nisso. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Aí eu faço um parênteses, porque eu já fui em casa espírita que estava assim, nas paredes. O silêncio é uma prece. Isso já me causa assim uma aflição, né? Como eu canto, eu vou em muitas casas espíritas. O silêncio é uma prece. Gente, quem disse que bondade tem a ver com mau humor? Que seriedade no compromisso tem a ver com carrancudo, ou gente séria, ou gente quieta? Vamos parar com essa hipocrisia. O silêncio não é uma prece. Você pode estar num lugar com pessoas quietinhas, super educadas, que não abrem a boca, mas seus corações estão podres. E você pode ir num lugar que está uma bagunça antes de começar a palestra espírita, o evento espírita. As pessoas estão se abraçando, festejando, estão alegres, felizes, e quando começa a atividade, todo mundo presta atenção, na boa. Só que tem coração verdadeiro lá, estão felizes porque estão felizes de se verem, de se abraçarem, enquanto no outro lugar todo mundo sério, carrancudo, estão odiando o vizinho. O que é que vale mais, Cristo? O silêncio é uma prece? Jura? Vamos parar de repetir essas coisas religiosas em casas espíritas. Pelo amor de Jesus Cristinho. Essa hipocrisia que a gente trouxe das religiões e quer enfiar na casa espírita. Olha, você vai fazer palestra, você tem 42 minutos e 30 segundos para fazer a palestra, porque se você passar disso, os espíritos que ajudam no passe vão embora. Sim, eu já ouvi isso. Não foi um lugar, não foi dois, foram muitos. Se isso acontece na sua casa espírita, melhor repensar. Primeiro, que espírito feliz não tem problema com o tempo, um minuto a mais, um minuto a menos. Se o palestrante está empolgado naquela palestra, todo mundo está concentrado que aquilo está fazendo as pessoas crescerem, pode ficar 42 minutos e 30 segundos ou pode ficar 1h20. O importante é a mensagem. O que não pode é o palestrante ou quem for falar cortar a sua mensagem por causa dessas regrinhas religiosas que as casas espíritas adotam. Mas as pessoas vão sair. Deixa que saiam. Se o assunto não está interessante para elas não deviam nem estar lá. Deixa que saiam. Os espíritos vão embora na hora do passe. Deixa de ser hipócrita. Não vão embora. Espírito feliz vai estar lá vibrando junto, sabe? Vai estar, inclusive, iluminando o cara que está fazendo a palestra, a pessoa que está fazendo a palestra. Não vai embora. Aquele que está fazendo a palestra, ou está fazendo a música, ou não sei o quê, está preparando o coração, está abrindo o coração das pessoas para depois, na hora do passe, ter as energias. E tem outra coisa, que aí vocês vão ficar chocados. Quem disse que tem que ter passe? Quem disse que tem que ter passe?
Porque nós temos os papapasses. Sabe o que é papapasse? É que nem aqueles que vão na missa, são os papa-hóstia. Só vão lá de corpo presente para comer a hóstia e ir embora. E volta sendo na mesma vida, egoísta, ruim, não muda nada na pessoa. Então tem os papapasse também, que suporta a palestra, suporta o evento musical que tenha, para depois receber o passe. O passe vai ajudar no corpo espiritual? Vai limpar, vai ajudar muita coisa. Só que essa pessoa, como está numa baixa vibração, ele sai de lá rapidinho, ele já está todo estrupiado de novo. Não é isso que vai mudar a vida dele. Então, assim, o passe é bom? Claro que é bom. Mas, se você tem uma boa palestra, se você tem um bom show musical, essas energias, esse passe já está acontecendo. Os espíritos já estão doando, e os médiuns presentes já estão doando energia. Então, isso já está acontecendo. Não precisa de uma representação física disso acontecer. Entende? Tudo isso é ritual. O espiritismo não tem ritual. Kardec não fazia isso. O mais importante no espiritismo é o estudo para mudar a vida, para mudar as atitudes. Não é o ritual. Não é a frequência. Você não precisa pisar numa casa espírita na vida para agir conforme o espiritismo prega, porque basta que você estude. Eu estudei 10 anos o espiritismo antes de pisar numa casa espírita. Sabe? E aí, não me torna uma pessoa mais especial, menos especial, mas eu estou dizendo assim, que o verdadeiro espiritismo, raiz, sem vícios religiosos, é aquele que muda a vida, não é aquele que cumpre rituais. Não precisa ter ritual. Um encontro pode ter uma roda de conversa, pode ter uma palestra, pode ter uma apresentação, pode ser para assistir um filme, pode ser para falar de um livro, pode ser para conversar com as pessoas. Como é que está a sua semana? Como é que aconteceu? Pode ser para tanta coisa. Necessariamente não precisa ter aquele ritual. Tal hora, pontualmente começa, tal hora para tudo e faz vai para o passe ou toma a aguinha fluidificada. Outra coisa que vocês vão me matar, mas beleza, a água fluidificada é muito boa, muito legal, mas se você for numa boa palestra, um bom papo, um belo aprendizado, você acha realmente que aquela água vai fazer a diferença na sua vida? Só lembrando que você é composto de 70% de água no seu corpo. Você não acha que o tempo que você está ouvindo, sob influência de bons espíritos, toda a sua água corporal já não está sendo fluidificada? Você vai precisar de um copinho de café? Vai fazer a diferença na sua vida? Parem com rituais. Espiritismo não é ritual. Pelo amor de Deus. Bom, momento chato fechado. Vamos continuar aqui lendo essa última... Acho que é o último trecho, não sei. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como pretenderam algumas pessoas, quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos qual se conhece hoje, antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes. Não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, é que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Nossa, essa palavra, sem ideias preconcebidas, assim, arrebenta, né? Quando a gente está aberto, sem ideia preconcebida que gera preconceito. Preconcebido é preconceito, conceituado antes, né? A gente nunca vai estar preparado para bons ensinamentos se a gente for fechado no quadradinho. Entende?
E o meio interfere sim, mas o meio, além de ser aquele meio onde a gente pratica a nossa mediunidade, na casa espírita, ou num lar, enfim, onde for, este meio tem que estar sadio. De todas as pessoas, ou a grande maioria, ter boas intenções naquele lugar. E para isso, o nosso meio mental também tem que estar sadio. O nosso meio de trabalho também tem que estar sadio. O nosso meio familiar tem que estar sadio. Entende que é uma coisa só? Não adianta você sair da tortura do seu dia a dia, do trabalho horrível que você está, da família que não se entende, que briga e vai para o centro espírita com cara de santinho. O seu meio mental não está bom. Então, é preciso que a gente unifique. Não tem que ter o Evandro na casa dele ser diferente do Evandro do trabalho, ser diferente do Evandro na casa espírita. Tem que ser um Evandro só. Tem que ser uma pessoa só, verdadeira. Com todos os seus defeitos e qualidades, mas verdadeiro. Só assim que a gente vai obter boas comunicações nas reuniões mediúnicas. Vai obter algumas que não são tão boas também, mas beleza, faz parte do aprendizado. É para isso que estamos caminhando. Legal? O próximo capítulo 22 vai ser muito legal, porque vai falar da mediunidade dos animais. Eu adoro falar sobre esse assunto. Então, como sempre, eu te espero. Beijo, boa semana, bom descanso e pensa muito no que a gente falou. Tchau!